Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o Lucas Schneider, também conhecido como ex-sardinha no Instagram. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a Ambipar, uma análise completa sobre a Ambipar aqui que eu vou trazer para vocês, quebrando um pouco aquele tabu de que a IPO não presta de forma nenhuma, tá? Então vamos acabar com essas verdades absolutas aí que as pessoas dizem sobre o mercado, trazendo uma empresa aqui realmente diferenciada, que tem um negócio muito interessante, apesar do preço elevado. É interessante que a gente analise essas empresas para que no futuro, quem sabe, ofereça alguma oportunidade que a gente consiga comprar a empresa com desconto, tá? Mas fiquem ligados no vídeo, se vocês gostarem, não esqueça, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para que eu possa trazer mais dessas análises completas no futuro. E é isso, galera, vamos pro vídeo então. Então beleza, pessoal, vamos aqui então à análise completa da Ambipar, tá? Começando aqui pela história da empresa, né? A empresa foi fundada em 95 pelo atual presidente do conselho e controlador, Tércio Borleng Jr. Ele é o que vai ser o mais diluído aí nesse IPO, né? Que já aconteceu inclusive. Ela iniciou o gerenciamento de resíduos em 2008 e também na área de respostas e emergências, né? Ela está atuando a partir de 2008. Possui um histórico agressivo de aquisições, né, com foco em crescimento da empresa, e a gente chama bastante esse estilo de crescimento no crescimento que não é orgânico, né, não é aquele crescimento lento que a empresa realmente vai buscando o seu espaço no mercado. Ela quer crescer muito rápido, agressivamente, né, ela vai crescendo através de aquisições. E por um lado bom, né, você tem um lado bom que isso, a empresa acaba conseguindo um crescimento muito maior do que somente pela parte orgânica, e também tentando aproveitar essas sinergias, né, com outras empresas. E pelo lado ruim, você tem uma estratégia de crescimento muito mais arriscada, né, porque pode ser que a empresa faça uma aquisição, tenha pago excessivamente por outra empresa, talvez a sinergia não seja tão bom quanto ela pensava. No geral, essa estratégia aqui de crescimento, ela é mais arriscada, tá, pessoal? Então é importante a gente saber disso ao analisar essa empresa, né? E hoje em dia, ela possui diversos clientes, né, espalhados aí pelo mundo, não só pelo Brasil. A empresa tem atuação no mundo inteiro e ela atua em diversas situações emergenciais. Um exemplo foi, ela atuou no Reino Unido agora, na crise do coronavírus, né? Então, para auxiliar o Reino Unido a essa contenção dessa crise, a empresa foi contratada. E também já atuou num dos maiores desastres, né, ambientais que o Brasil teve, que foi o desastre de Mariana, né? Então, ela também atuou diretamente na resposta em mitigar os efeitos desse acidente ambiental, né? Infelizmente, um acidente ambiental muito grave, muito sério, muito difícil você também conter, né, depois que ele aconteceu. Mas enfim, a empresa tem essa atuação e já tem um portfólio, digamos assim, grande de atuação e experiência nessa área. Você tem um negócio da Ambipar separado da seguinte forma, né? Você tem o Ambipar Environments, né, que é efetivamente a parte da empresa que cuida mais da disposição final de resíduos, né, do gerenciamento desses resíduos, da coleta, do transporte, do tratamento, tudo que tem a ver. Por exemplo, você tem uma Vale do Rio Doce. Não necessariamente a Vale do Rio Doce vai querer fazer essa gestão dos resíduos por ela própria. Ela pode muito bem terceirizar para uma empresa especializada, tanto para treinar os funcionários dela para conseguir cumprir essas normas ambientais, né? As normas ambientais estão cada vez mais rigorosas, como ela pode também simplesmente passar essa parte para a empresa e não se preocupar em estar podendo talvez ter uma multa ambiental aí acontecendo, alguma coisa, né? Então, por esse lado, né, a gente tem um negócio aqui que é bem diferenciado de qualquer coisa que a gente já viu na bolsa de valores, né? A Ambipar realmente ela tem um business que tem futuro, né? Porque essa questão ambiental ela está cada vez mais em tona, né? Cada vez mais em alta. E também a gente vai ver aqui para frente que é uma empresa muito bem administrada, muito bem gerida. E ela também atua, pessoal, nessa parte de logística reversa, né? Para quem não sabe o que é logística reversa, é você fazer o ciclo do produto retornar à sua origem. Então, se você tem, por exemplo, uma garrafa de plástico, uma garrafa PET, né, ela ser utilizada, jogada no lixo, reciclada e efetivamente esse plástico ser reutilizado para a produção de outras coisas ou de outras garrafas, é o que fecha o ciclo da logística, né, desse gerenciamento de resíduo desse produto. E ela dá tanto consultoria nessa área, né, treinamento também, como ela propriamente faz a logística da empresa. Então, é uma coisa que muita gente não tem expertise de como fazer, muitas empresas simplesmente não sabem como fazer, e já ou foram montadas ou têm receio de ser montadas, né, e podem acabar contratando essa empresa para conseguir
deixar mais eficiente esse ciclo ou então efetivamente cumprir as normas, né, que são exigidas pelos órgãos de controle ambientais aí. E ela tem também a parte do Ambipar Response, que ela chama, né, que é um atendimento emergencial a acidentes com produtos químicos, poluentes, combate a incêndios, etc, né? Então ela tem toda essa infraestrutura de resposta, né, de emergência que as empresas podem contratar também, empresas que talvez possuam alguma atividade que tem um certo risco, né? Você pode colocar a Petrobras aí, por exemplo, vai que existe um certo risco de pegar fogo numa refinaria, enfim, e aí ela pode contratar essa empresa que é focada na resposta imediata no caso, nesses casos, que muitas vezes faz diferença, tá, pessoal? Então, quanto mais imediata for a resposta, talvez menor seja o prejuízo tanto financeiro, né, para a empresa, como também talvez de vidas, né, de alguns empregados, enfim, toda empresa que tem alguma atividade de risco provavelmente vai querer utilizar esse serviço da Ambipar. Por isso que eu achei bastante interessante também essa outra parte do ramo do negócio da Ambipar. Então, pessoal, falando um pouco das vantagens, né, os pontos fortes do negócio da Ambipar e as desvantagens também, os riscos do negócio da Ambipar, né? Quais são as vantagens desse negócio, né? Ela é líder de mercado, né? Ela tem então a presença forte no mercado brasileiro nessa área de gestão de resíduos e também nas respostas aos acidentes ambientais, né? Ela tem uma boa capilaridade, isso aqui é positivo para a empresa, né? Porque muitas vezes você tem uma empresa muito grande, como por exemplo a Vale do Rio Doce, que ela tem diversas atividades acontecendo em vários cantos do Brasil, né? E tendo a empresa uma boa capilaridade, ela consegue fornecer serviços para essa empresa de uma forma conjunta, né? Uma forma integrada. Então, ao invés da Vale contratar duas empresas, né? Uma atendendo no norte e outra atendendo em Minas Gerais, por exemplo, ela pode contratar uma empresa só, né? Uma empresa só que ela já confia, que ela sabe que tem essa expertise, né? Para conseguir prestar o serviço que ela precisa, né? Falando também aqui da parte do ESG, né? Que o ESG é o futuro, né? Essa parte ambiental, essa parte preocupada com o meio ambiente, né? Que você tem um desenvolvimento, buscando o desenvolvimento sustentável. Cada vez mais os investidores, principalmente os investidores estrangeiros, eles estão olhando mais para essa parte do ESG, né? Então, às vezes até eles têm certos filtros lá que eles filtram as empresas de acordo com um padrão de preocupação com o meio ambiente. Então, as empresas para receber esses aportes dos grandes investidores lá fora, né? Elas precisam estar naquele mínimo ali do que eles exigem em relação a essa parte ambiental, essa parte de sustentabilidade. E se a empresa ela não sabe como aplicar isso na sua empresa, ela não vai conseguir descobrir todas as normas ambientais da noite para o dia. Então, muitas vezes ela contrata uma consultoria de uma empresa como a Ambipar, por exemplo, ou ela terceiriza, né, 100%, e tem essa garantia de que efetivamente ela está cumprindo essas determinações mínimas ou dos investidores ou até dos órgãos ambientais, né? Outra vantagem da empresa, os contratos de serviço de longo prazo, né, o que permite que a empresa tenha uma certa previsibilidade de receita a partir do momento que ela consegue fazer esses contratos a longo prazo, ela tem um pouco mais de segurança para prestar esse serviço, montar uma operação talvez num local que seja vantajoso para ela, né, por conta desse contrato de longo prazo. Isso permite facilitar o planejamento da empresa, tá certo? Agora os riscos, né, no negócio, que todo negócio tem, mas no caso da Ambipar, eu considero que é um negócio que tem alguns riscos mais elevados, né? Você tem o risco da segurança, né, dos próprios funcionários da Ambipar, por exemplo, né, já que eles estão lidando principalmente na parte de response, né, que é a parte de resposta a acidentes ambientais, né, esses empregados eles estão efetivamente expostos a algum perigo o tempo todo, né? Então essa parte de segurança de trabalho é muito importante, tem que ser muito forte numa empresa do tipo da Ambipar. E você tem também o risco regulatório da empresa, né? Então, como ela presta serviço nessa parte de ambientalismo, né, de sustentabilidade, ela pode estar sujeita também a multas ambientais se ela fizer algum serviço que não está de acordo com as exigências, né, dos órgãos ambientais. Então, você tem tanto esse risco da própria segurança da empresa, como o risco regulatório também, no geral, uma empresa que tem um risco acima da média, tá? Se você olhar os indicadores financeiros aqui na Ambipar, tá? Eu vou me ater aqui a mostrar só alguns indicadores financeiros, não vou mostrar todos, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem no RI da empresa, que vocês vão perceber que é uma empresa que historicamente apresenta bons números, né? E apresenta, melhor ainda, apresenta números crescentes, né? Mas a gente tem aqui a receita bruta da empresa comparativo com o primeiro trimestre de 2019, o crescimento de 31%. E uma coisa interessante, né? O breakdown, né, da receita bruta. Então, como é que está dividido entre essas duas áreas da empresa que eu apresentei para vocês? É a receita bruta da empresa. E você vai ver que é uma coisa que está bem equilibrada, né? Então, você tem 49% de environment, né, que é a parte de
gestão de resíduos, né, gerenciamento de resíduos, e a parte de response tem um pouco mais de 50%. Então, por que isso aqui é bom, né? Se você tem algum lado do negócio que vai muito mal em algum trimestre ou no ano, não sei, o outro lado consegue efetivamente segurar um pouco mais a receita dessa empresa. Então, quando ela tem esses dois lados equilibrados, isso aqui, na minha opinião, é uma vantagem, tá? Isso aqui mostra uma possibilidade, uma diversificação da empresa muito boa nas receitas dos seus negócios. Se a gente olhar a outra parte aqui dos indicadores financeiros da empresa, a gente vai ver um crescimento do EBITDA de aproximadamente 30% em relação ao trimestre do ano passado, uma margem aqui bem considerável, né, da margem EBITDA do torno ali de 28%. Isso aqui me impressionou bastante quando eu comecei a conhecer o negócio um pouco mais. Eu não imaginava que era um negócio que tinha margens tão grandes assim, né? É bem interessante você ver isso. A parte da dívida líquida aqui, o endividamento da empresa aumentou de um ano para o outro. Como a geração de lucro operacional também aumentou, né, a alavancagem da empresa até deu uma leve reduzida aqui, ficando praticamente igual, né? Então a gente tem o lucro operacional da empresa subindo mais do que a dívida líquida da empresa, apesar de que provavelmente aqui a empresa fez alguma aquisição, alguma coisa, pegou alguma dívida para pagar essa aquisição e acabou aumentando, né, o seu endividamento. Então talvez no intuito da empresa não aumentar muito mais esse endividamento, é que ela esteja fazendo o seu IPO, né, para conseguir captar dinheiro no mercado, para continuar fazendo essas aquisições, esse modelo agressivo dela de crescimento e não precisar tomar tanta dívida para o futuro. Falando agora das características do IPO da Ambipar. Então, sempre que uma empresa vai abrir capital na Bolsa de Valores, né, ela tem as diversas faixas lá que vão ser modificadas de acordo com a demanda que existe para esse IPO. Então, no caso da Ambipar, ela tinha uma faixa mínima, né? O mínimo que ela aceitava para abrir seu capital era em torno de R$18, R$19 a precificação, e a máxima era de R$24,75, né? Caso a demanda fosse muito alta. Então, como eu achei muito interessante a empresa, apesar de eu ter achado o preço um pouco elevado, eu acabei jogando a minha oferta máxima aqui nesse IPO a R$20, né? Então eu acabei ficando de fora do IPO por conta da grande demanda que esse IPO teve sobre a oferta. Então 6 vezes a demanda sobre a oferta, a empresa acabou conseguindo pegar a faixa máxima aí do IPO, né, que é quando você tem muita demanda, muito investidor querendo, ela acabou conseguindo pegar essa faixa máxima aí e teve uma alta de 20% na estreia. Ou seja, as pessoas que ficaram de fora aqui acabaram querendo entrar na empresa de qualquer forma, vendo a qualidade do negócio e também por conta de alguns sentimentos que a gente está tendo aí de euforia, né, de otimismo em relação à Bolsa de Valores. Acabou que a empresa conseguiu esse IPO numa precificação bem interessante, tá? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora nesse último slide aqui para vocês, que eu quero apresentar apenas uma ideia, né, para a gente ver quais múltiplos a empresa está negociando, se é justo ou não, se é válido, se é coerente ou não. A gente tem um PL aqui, considerando a empresa a R$30, tá? Que atualmente ela já está beirando os R$30, chegou a passar, voltou um pouquinho. A gente tem um preço-lucro aí de 88 vezes, né? Então, se a empresa mantiver o seu lucro constante, coisa que não vai acontecer, porque é uma empresa de crescimento, né? Demoraria 88 anos para a empresa se pagar. Um EV/EBITDA, né? O EV é exatamente o que? É o valor de mercado da empresa somado com as suas dívidas, né? Então a gente tem o Earnings Value aí e o EBITDA aqui da empresa, que é o lucro operacional. Então isso aqui é uma métrica muito utilizada também no mercado, de cerca de 28 vezes aqui para a Ambipar, né? E como a gente não tem nenhuma empresa na bolsa que é do mesmo setor da Ambipar, que a gente consiga efetivamente comparar com a Ambipar, né? Eu acabei pegando 12 empresas aqui que, na minha opinião, elas têm características semelhantes com a Ambipar. Em qual sentido, né? São setores, né, que são promissores, né, assim como o setor da Ambipar, que é um setor de sustentabilidade, né, gerenciamento de resíduos. A Apvida e a Notre Dame, elas estão no setor de saúde, dos planos de saúde verticalizados, né, que muitas pessoas falam que efetivamente é o futuro. Então, um setor promissor que tende a crescer. A Apvida, eu sei mais da Apvida, sei menos da Notre Dame, mas eu acredito que a Notre Dame ela tem uma estratégia parecida, uma estratégia de crescimento através de aquisições, né? Então uma estratégia agressiva, que você vai fazendo aquisições e vai tentando fazer essas sinergias funcionarem, né? Então eu acho que são empresas que têm
características parecidas com o Ambipar. Dentre as empresas da Bolsa, na minha opinião, são as empresas que mais eu achei semelhança com a Ambipar, para a gente conseguir fazer uma comparação aqui efetiva, né? Então a gente tem a Apvida negociando a preço-lucro 56 vezes e a Notre Dame a 82 vezes. Então essas duas empresas, elas têm uma taxa de crescimento alta também, por isso que elas têm esses preços aqui, esses múltiplos aqui excessivos, né? O mercado está premiando muito bem crescimento atualmente. Então, mas a gente vê que mesmo assim a Ambipar, apesar de eu considerar, né, que a Ambipar, o próprio negócio dela traz muito mais risco, né, do que essas duas aqui, ela acaba negociando um preço-lucro maior. E como ela tem menos tempo de bolsa, apesar da Apvida e a Notre Dame terem também pouco tempo de bolsa, né, elas já não estão no IPO, né? Elas não vieram nesse preço no IPO. Então, a gente vê que elas chegaram nesse momento, que elas conseguiram mais confiança do mercado através de diversos resultados que elas soltaram, através de aquisições muito bem sucedidas, enfim. A Ambipar não tem isso, tá, pessoal? E se a gente for olhar o EV/EBITDA aqui da Apvida, um pouco maior que o da Ambipar, 34 vezes, da Notre Dame 31 vezes, ainda assim a Ambipar muito próximo dessas duas empresas, que na minha opinião tem um negócio de risco menor, tá? Assim, você não é sujeito àquelas multas ambientais, aquele potencial lá de você ter um empregado seu efetivamente indo a óbito, então um acidente, enfim, o risco da Ambipar, do negócio da Ambipar, é muito maior do que desses players aqui, apesar deles terem características similares, tá? Então, na minha opinião, esse IPO ele já veio um preço excessivo, atualmente por conta da alta da empresa está mais excessivo ainda. Mantenho o Ambipar no radar, acho uma empresa fantástica, eu acho que é um setor realmente que a gente não tem, eu não tinha muito conhecimento do setor, eu mesmo não tinha muito conhecimento do setor antes de estudar a empresa, mas eu acho que é melhor deixar ela no radar e esperar uma precificação que seja um pouco mais condizente com as condições do mercado atualmente. Então, na minha opinião, existem melhores opções para quem está querendo uma empresa realmente promissora, né, que está num setor promissor, que tem muito crescimento, que tem margens excelentes. Enfim, por enquanto, prefiro ficar de fora da Ambipar, mas espero ter mostrado para vocês aqui que nem sempre um IPO é uma coisa necessariamente ruim, você tem que considerar todos os riscos do que você está fazendo, é óbvio, mas é importante que a gente olhe os IPOs também para a gente conhecer as novas empresas que estão chegando, né? E a Ambipar com certeza é uma empresa que tem potencial, excelente potencial na bolsa para ser uma ótima empresa aí na bolsa de valores, assim como a gente tem excelentes empresas aqui que vieram no passado, tá certo? Se você gostou desse vídeo, se ele agregou para você de alguma forma, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva no meu canal, é muito importante para mim, vai ajudar a gente repassar esse vídeo aí para mais pessoas que têm mais interesse em saber sobre essa empresa aqui, tá? Sobre a Ambipar. Um abraço para vocês aí, bons investimentos, galera!